Fala galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começar mais um encontro para falar sobre equilíbrio iônico da água. Assunto que na verdade aparece na hora dos editais das provas como pH ou POH. Assunto de importância muito grande para as provas de vestibular. Às vezes uma prova mais profunda, às vezes um conhecimento mais superficial. Tanto faz, mas isso é assunto importante para você. Vamos lá? Já começa com a seguinte pergunta. Cara, por que água é tão importante assim? Água é o principal solvente da química de um modo geral. Logo você pode pensar assim, Parreira, então posso chamar daquele nome que eu já ouvi por aí de solvente universal? Poxa, não é um nome bom. Por quê? Porque a palavra universal dá uma ideia de que serve para qualquer coisa. Qualquer coisa solubilizaria então em água. E a gente sabe que a água não é um bom solvente para compostos apolares. Lembra disso? Semelhante dissolve semelhante. Se a água é um solvente muito polar, ela é um ótimo solvente para polares e compostos iônicos. E não é um bom solvente para o composto apolar. Embora aquela frase de que água não dissolve óleo é uma frase superficial. Porque a gente sabe que se for olhar, tem uma solubilidade bem pequenininha. Mas aí quando a solubilidade é pequenininha, o que a gente faz? A gente desconsidera. Ah, o óleo não dissolve em água. E se alguém perguntar, nem um pouquinho? Aí você fala, um pouquinho até que rola. Mas bem pouquinho, vamos pensar que não acontece nada, vamos desprezar. E se a água é o principal solvente da química, é razoável que a gente queira estudar ela com um pouco mais de profundidade. Então, tem um detalhe muito importante. A molécula de água sofre separação. Ela se separa, processo chamado de ionização, formando íons H+, e íons OH-. Isso eu tenho certeza que você já está ligado. Então vem cá, olha o que eu escrevi. A água é o principal solvente da química e sofre reação de autoionização. Autoionização porque é ela própria, ela não precisa de uma outra espécie. Então, a água se separa em H+, e OH-. Beleza. Quando você pensa nisso, você fala, peraí, o H+, eu tô ligado que é responsável pelo caráter ácido, não é isso? E o OH é responsável pelo caráter básico. Então, peraí, vamos escrever aqui. Isso aqui é o ácido, enquanto esse aqui é responsável pelo caráter básico. Show! E aí você vai perguntar para mim, água é o que então? Água é um ácido que libera H+? Água é uma base porque libera OH-? Na verdade, aqui nessa aula a gente vai pensar que água é um composto onde não prevalece o íon H+, e também não prevalece o íon OH-. Desse jeito, a gente vai falar que a água nem é ácida, nem é básica. A água é neutra. Então vamos botar aqui, ó. A água é neutro. Pode ser que dependendo do nível de profundidade que a sua prova vai aparecer, alguém queira falar que já que a água tem liberação de H+, e também tem liberação de OH-, alguém possa falar que a água tem um comportamento anfótero, que é o nome dado a quando eu tenho um duplo caráter. Mas isso não é papo para essa aula. Água é neutra, beleza? Só que a partir daí a gente pode pensar então e falar, bom, se existe uma equação de ionização e tem aquela setinha dupla dizendo que ela é reversível, é porque vai rolar equilíbrio. E equilíbrio, você lembra das aulas de equilíbrio químico? Como é que funcionava? Era o produto dividido pelo reagente. O que eu fiz aqui? Constante de equilíbrio, peguei os produtos da reação, H+ e OH-, multiplicando, dividindo pela concentração da água. Show! Beleza. Matemáticazinha super simples, né? Multiplica esse por esse, igual a desse daqui. Botei esse aqui embaixo. Bom, aí a parada é o seguinte. Quando você tem água, concentração da água. Ai, Parreira, como assim concentração da água? Concentração da água nela mesma. Aí, ó, bizu, nem é tão importante, mas ó, tu lembra que a densidade da água é 1 quilo por litro? Se você calcular quantos mols tem em 1 quilo de água, você vai achar mais ou menos 55 mols. Logo, a gente pode dizer que a molaridade da água nela mesma é 55. Então, eu teria uma constante vezes outra constante. E isso a gente vai chamar de constante Kw, que é o K da água. Então, olha o que a gente fez. A gente transformou tudo isso em Kw.
KW é igual a H mais vezes OH menos. Está destacado aqui. Se liga, tem um outro bizu que às vezes você pode pensar que é até mais simples. Não dá muito certo não, mas funciona. Que é pensar que a água é o solvente dela mesma. Logo, nas equações de equilíbrio, tinham dois caras que não entravam, que eram os sólidos e o solvente. Se você pensar assim, vai chegar no mesmo lugar. Vai sair daqui e vai chegar aqui embaixo. Então, não tem nenhum problema. E essas deduções de fórmula, nenhuma prova cobra. Então, tudo bem, não faz nenhuma diferença. O que é importante para você? Eu destaco aqui a minha carinha de bolado, né? Carinha de bolado indica, te liga, isso é importante. KW é igual a H mais vezes OH menos. E a constante da água é um número que você precisa conhecer. Que está aqui, 10 a menos 14, desde que estejamos a 25 graus. Não sei se você lembra lá das aulas de equilíbrio, que a constante de equilíbrio, seja ela o Kc, o Kp, o Kw, o Kh, o Ka, o Kb, qualquer K, sofre a influência da temperatura. Então, se mudar a temperatura, o K pode aumentar ou pode diminuir. Aqui, o valor 10 a menos 14 é para 25 graus. E esse valor, você tem que conhecer também. A grande maioria das provas vai acabar fornecendo essa parada. Fica tranquila. Mas, cara, tu vai precisar conhecer. Porque esse 14 vai ser um número meio que mágico aqui ao longo dessa aula. Então, guarda esse valor aí também. Até agora, KW igual a H mais vezes OH menos. E o valor é 10 a menos 14. Guardou essa parada? Então já é. Podemos avançar. Se liga. Vamos lá. Agora a gente vai começar a passar por alguns tópicos. O primeiro estamos falando sobre água. Então, vamos falar sobre água um pouquinho mais profundo. Vamos fazer algumas contas. E aí eu coloquei aqui para você o item A, que é o estudo da água pura. Se eu sei que a água pura se separa em H+ e OH-, eu posso dizer a você que a concentração de H+ no pote é igual à concentração de OH-. Porque quando a água se separa, ela forma o H e também o OH. Se eu formar 2 Hs, eu formo 2 OHs. 3 Hs, 3 OHs. Então a concentração é a mesma num pote de água pura. E aí qual seria o valor? Poxa, a princípio eu não sei. E quando eu não sei, o que eu faço? Chama de X. Então eu vou botar aqui, X para o H+, X para o OH-. Isso é a sua concentração. Beleza? Então vamos lá. O que eu posso fazer? KW é H+ vezes OH-. Tô ligado. H+ é X, OH- é X também. Então KW é X vezes X. Pegou a ideia? Esses dois valores são X. Então X vezes X, que dá X ao quadrado. Tá ligado que quando eu pego esse quadrado e jogo para o outro lado, ele vai como raiz? Então eu posso dizer que o X é a raiz quadrada do KW. Beleza? Tranquilo? E qual é o valor de KW? KW é 10 a menos 14. Se ele é 10 a menos 14, beleza, tranquilo. Pega aqui, 10 a menos 14. Agora, tu tá ligado essa parada lá da matemática? Como é que você faz? Quando você tem raiz quadrada, o que você faz com esse quadradozinho da raiz? Você joga ele aqui para dentro e ele vai passar dividindo o expoente. Beleza? Se for raiz cúbica, né? Você vai pegar o 3 e vai jogar lá para dividir o expoente. Raiz quarta, joga lá dividindo o expoente. Então, a raiz quadrada vai dividir o 14 e vai virar 7. Então, x é igual a 10 a menos 7. Pegou? Logo, a ideia vai ser o seguinte. Cara, o que é o x? O x é a concentração do H+, que é igual à concentração do OH-. Então, peraí, vamos aproveitar. Vamos botar aqui em cima, que é igual a 10 a menos 7 mol por litro. Tá ligado que a água era neutra? E se isso aqui é água pura, esse valor é a concentração de H+ e também de OH- quando o ambiente é neutro. Então aqui, isso é o valor do neutro. E isso é um valor também importante de você já conhecer. Muitas provas, muitas questões dão a você a concentração de H+ e perguntam se o ambiente é ácido, se o ambiente é básico, se o ambiente é neutro. Então você precisa conhecer esse valor. Poxa, eu não vou fazer isso aqui toda a prova. Então eu preciso conhecer esse valor. Guarda com você que o ambiente neutro é 10 elevado a menos 7 mol por litro para o H+ e também para o OH-. Bizu, a gente vai começar daqui a pouquinho. Tu lembra que pH neutro, lá do estudo de biologia, pH neutro era o 7? Tá ligado?
7 já apareceu, né? 10 elevado a menos 7. Então daqui a pouco, nessa coluninha aqui, a gente vai transformar esse número num número mais agradável. Mas segura, calma, ansiedade aí. Vamos lá. Agora a parada é o seguinte. Eu não quero estudar água, só água. Eu quero estudar agora uma solução que seja ácida. Traduzindo, é água com um ácido lá dentro. O que o ácido faz numa solução? Libera H+. Então eu sei que numa solução ácida, a concentração de H+, é alta. Então eu tô ligado. Com solução ácida, o H+ está alto. Mas aí vem uma pergunta. Alto? Alto quanto? Como assim alto? Gente, tudo que é alto, tudo que é baixo, está sendo comparativo, né? Então a gente vai falar, pô, tá alto. Por quê? Porque tá maior do que o normal. E qual é o normal do H+ na água? Normal é esse, 10 a menos 7. Então se a solução é ácida, é porque ela está rica em íons H+, mais do que o normal. Então peraí, o H+ é maior do que 10 a menos 7 mol por litro. Então te liga, soluções ácidas vão ter H+? Claro. Mas vai ter OH-? Claro também. Porque se é uma solução, tem água. E sempre que o potinho tem água, tem H+, mas também tem OH-. Cara, cuidado com isso, que muita gente estudando química acha que se a parada é ácida, só tem H+ lá dentro, não tem hidroxila. Aí o cara fala, pô, Parreira, mas hidroxila é o caráter básico, a solução não é ácida. Então o ácido está alto, o H+ está alto e a basicidade está baixa, ou seja, o OH está baixo. Olha o raciocínio matemático. Se Kw é uma CTE, tá ligado? CTE, abreviação de constante, 10 a menos 14. Se esse cara aqui, ó, deixa eu botar em outra cor. Se esse cara aqui tá em alta, a multiplicação dos dois tem que dar o valor da constante. Se esse cara tá alto é porque esse aqui tá baixo. Baixo. Baixo quanto? Menos que o normal. E o normal é 10 a menos 7. Então tá aqui, ó. Notou a importância de você saber que a solução neutra tem 10 a menos 7? Porque é comparativo. Por exemplo, ó, já vou dar até um salto. Pum, pulei para cá. Olha para esse. H+ 10 a menos 3. Isso aqui é um exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco. Isso aqui é uma solução ácida? Solução básica ou solução neutra? Aí tu vai falar, bom, como 10 a menos 3 é um número maior do que 10 a menos 7, o H+ está em alta. Então esse exemplo é uma solução ácida. Pegou a ideia? Show? Demorou. Agora é o seguinte, vamos para o de baixo. Soluções básicas. Tá ligado que básico pode ser substituído pelo termo alcalino. Soluções básicas, soluções alcalinas. Agora quem está bombando? Agora quem está em alta quantidade, alta concentração? A hidroxila. Então é maior do que quanto? Do que o normal. Então a hidroxila está maior do que 10 a menos 7. Consequentemente, o ácido está menor. 10 a menos 7 mol por litro. O mesmo raciocínio de cima, aquela parte matemática aqui, ó. Esse valor é CTE, constante. Se a hidroxila está bombando, está alta, é porque o H+ está baixo. Beleza? De novo, a importância de você saber que o H+, o OH- é comparativo ao valor neutro. Esse cara precisa conhecer. Beleza? Tranquilo? Até aí estamos evoluindo. Show! Dá uma respirada agora, que agora vai vir um momento importante da aula. De repente dá até um pause aí. Vai lá, bebe uma água, volta, dá uma respirada, que agora a gente vai começar um tópico que parece mais confuso, mas não é. Segura a emoção. Vamos lá? A parada é o seguinte, os números são muito ruins. Aqui a gente estuda números muito ruins. 10 a menos 14, 10 a menos 7, 10 a menos 3. Cara, é muito feio. Então a gente podia pensar em fazer um acordo. Qual seria o acordo? Quando eu falar com você, ó, a partir de agora tá valendo o acordo, tá bom? O acordo seria o seguinte, o número que eu falar com você, você vai pensar 10 elevado a menos. Por exemplo, eu falo para você 3. Aí você diz assim, 10 elevado a menos 3. Aí eu falo 5. Você fala 10 elevado a menos 5. Beleza?
10 elevado a menos 10. Então, quando eu falo assim, gente, valendo o acordo, tá bom? Você vai pensar 10 elevado a menos. Já é? Beleza. Só que, se você assistiu esse vídeo, tudo bem, a gente sabe do acordo. Mas a gente podia ficar só entre a gente aqui. A gente criava uma palavra-chave. Sei lá, podia falar assim, sei lá, não sei, sei lá. Vou imaginar aqui, sei lá, caneta. Aí você fala, opa, caneta é a palavra-chave para o acordo. Já é. Então agora tá valendo. O número que ele falar eu vou pensar 10 elevado a menos. Tudo bem? Então fala assim, vamos lá, ó, estamos aqui conversando, a aula começou, ó, caneta, 5, 10 elevado a menos 5. 9, 10 elevado a menos 9. Tudo bem? Fica maneiro. Só que o problema é que esse acordo, ele não vai ser feito aqui só entre nós. Então, se fosse só entre nós, caneta ficava de boa. O problema é que esse acordo, ele é mundial. Ele é no estudo da química como um todo. Desse jeito, então, o que a gente vai propor? Uma nova palavra. Uma palavra que todo mundo conhece. E a palavra é potencial. Potencial vai ser a palavra que a gente vai usar. E aí, a gente vai falar assim, potencial. Mas você vai falar, Parreira, esse número que você está arrumando aí, o H+, o OH-, tu tinha que dizer para mim, né? Se a gente está falando do H+, ou se a gente está falando do OH-. Então, ó, potencial para o H. A gente vai falar o seguinte, ó, potencial hidrogênio iônico. Ou seja, potencial hidrogênio iônico é a sigla para a gente poder falar o nosso acordo. Potencial é a palavra-chave do íon hidrogênio. Mas também a gente pode falar potencial hidroxiliônico. Potencial é a palavra-chave do íon hidroxila. Só que esse acordo, ele é feito com alguém que a princípio você não simpatizava muito. Esse alguém se chama log. Calma, não se assusta com a parte do log. Vai ter um logzinho ali, mas nada muito elaborado. Então presta atenção. O log é o cara que possibilita com que esse acordo exista. O que eu falar, você vai pensar 10 elevado a menos. Então, vamos lá. Como é que ficou a parada? Potencial hidrogênio iônico é o pH. Daí está a sigla P, potencial, H, hidrogênio iônico, íon hidrogênio. E o POH é o potencial hidroxiliônico. Cara, o pH tem uma moral muito grande na vida. Todo mundo fala o pH disso, o pH daquilo, e o POH não tem. É o filho, né, que a mãe ali menos gosta, que o pai menos gosta. Quase ninguém usa POH no dia a dia. Mas nas provas, infelizmente, costuma aparecer. O raciocínio é o mesmo, só que um é para o H+, outro é para o OH-. E aí, na hora de falar com você, eu não vou falar a palavra toda. Lembra do acordo? Caneta, potencial, eu vou falar a sigla P. P é potencial. Então, pH é palavra-chave do H. Beleza? E o P, na verdade, é a operação matemática menos logaritmo na base 10. Então, olha o que ficou. pH igual a menos log da concentração de H+. POH é menos log da concentração de OH-. Agora, tem um outro bizu que é relacionar o H+ com o OH-. Você sabe a relação entre eles? Eu tô ligado. O H+ e o OH- se relacionam aqui. A multiplicação dos dois dá sempre 10 a menos 14 quando estamos a 25 graus. Beleza. Mas se eu quiser relacionar pH com pOH, eu vou ter sempre o valor 14. pH mais pOH é igual a 14. E cuidado com esse sempre que eu acabei de usar. Desde que estejamos a 25 graus. O 14 vem daqui. Se tu gosta muito de matemática, muito mesmo, eu recomendo que você um dia faça como brincadeira, né? Deduzir a fórmula. Aplica menos log desse lado, aplica menos log desse, que você vai chegar nessa fórmula daqui. Tudo bem? Mas na realidade, cara, tu vai usar tanto pH mais pOH igual a 14, que não vale a pena nem deduzir. pH mais pOH é 14, ponto, acabou, segue o baile. Óbvio que desde que estejamos a 25 graus. Parênteses. É muito raro uma questão de vestibular cobrar alguma coisa fora do 25 graus. Quando ele cobra fora do 25 graus, cara, ele tem que dizer, ele tem que deixar muito claro aquilo, ele tem que dar um novo valor do kW. Então, cara, isso não é importante. Se ninguém falar a temperatura, estamos a 25.
E se falar temperatura, ele vai falar 25. E ainda vou te dizer mais, já vi questão que o cara falava que não estava 25, mas cobrava isso aqui. Ou seja, cara, não se preocupa com o fator temperatura, beleza? Então vamos. Olha a proposta que eu tenho para você. A concentração de H+ é 10 a menos 3. Eu quero achar o valor do pH, eu quero achar o valor do pOH e eu quero achar a hidroxila. Tudo bem? Isso é o que eu pedi para você. Bom, eu vou fazer com você passo a passo primeiro. Tudo passo a passo, bonitinho aqui. Vamos deduzir tudo como se a aula fosse, sei lá, uma aula de matemática. E aí, depois, eu faço tudo maceteado, como a gente falou, do acordo e coisas assim. Beleza? Então, vamos lá. O pH é menos log da concentração de H+. E a concentração de H+, nesse exemplo, é 10 a menos 3. Então, pH é menos o log do 10 elevado a menos 3. Já é? Tu tá ligado das aulas de matemática, de log? Quando você tinha log de um número elevado a outro, o pessoal falava que era a regra do peteleco, né? Jogava o númerozinho lá pra frente. Sei lá, pode ser que alguém tenha escrito assim, log de A elevado a B é igual a B vezes log de A. Tá ligado nisso? Era a regra do peteleco. Então vamos lá. pH é igual, se liga, tem um menos na frente. Menos 3 vezes log de 10. Já é. Agora eu posso pensar assim, cara, tu sabe log de 10 de cabeça? Pô, eu sei. Porque a gente sabe que no log, quando não tem número aqui embaixo na base, a base é 10. E um log de um número que é igual à base é igual a 1, né? Tipo assim, ó, o log de A na base A é sempre igual a 1. Então, log de 10 é 1. Então, eu posso dizer assim, pH é igual a menos com menos dá mais, 3 vezes 1. 3. Parou. Então, eu sei, nesse momento, que o pH é igual a 3. E se o pH é igual a 3, a gente pode dizer, ué, mas já era o acordo, não era esse o acordo? Quando eu falar alguma coisa, você pensa 10 elevado a menos. Só que aqui o cara, na safadeza, fez o contrário do nosso acordo. Ele já falou o número 10 elevado a menos 3. E eu pensei, opa, 3. 10 elevado a menos, e o valor ali que ele deu é 10 elevado a menos 3. Então o pH é 3. Ou seja, o pH já estava escrito. O pH era 3. E se eu sei que o pH é 3, dá para deduzir o pOH? Pô, claro que dá. Tô ligado nisso aí. Eu sei que pH mais pOH é igual a 14. E se é igual a 14 e um deles já é 3, o outro é o que falta para 14, 11. Então eu tô ligado nesse momento que o pOH é igual a 11. Beleza. Entendi. Mas espera aí, me ajuda. E se o cara pedir a concentração de hidroxila? Ele pediu. Tá ligado? Opa, olha o nosso acordo. Acordo para hidroxila. Falei 11. O que você pensa? 10 elevado a menos 11. Então eu tô ligado. Sei que nesse momento a concentração de hidroxila, deixa eu abaixar aqui, a concentração de hidroxila vai ser 10 elevado a menos 11 mol por litro. Vamos destacar o valor que faz parte da pergunta. Beleza? Show? Cara, era muito fácil então. Se liga. Vamos imaginar, estou na hora da prova, estou na prova do Enem. Pô, 3 minutinhos para fazer a questão. E aí o cara chegou e mandou isso aqui, ó. 10 a menos 3. Fala tu, qual é o pH? Fala aí, tô ligado. Se é 10 elevado a menos 3, o pH é 3. Lembra? Era o acordo, 10 elevado a menos. Se pH mais pOH é 14, o que falta para 14 é 11. Já é? Isso aqui é pOH, é o nosso acordo. 10 elevado a menos 11. Então aqui vai ser 10 elevado a menos 11 mol por litro. Beleza? Tranquilo? Cara, desse jeito então, a gente passou por algumas ideias.
O quadro já encheu. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma respirada, vamos voltar daqui a pouco com um quadro novo para terminar a aula. Beleza? Organiza, bota bonito no caderno que eu já tô voltando. Valeu? Segura aí. Voltei, se liga só. Agora a gente vai para um segundo momento. Na verdade, nem é segundo momento, é a continuação da aula. Vamos lá, você acabou de ver comigo o exemplo 1. Eu trouxe para cá, ó. Exemplo 1. Você viu que 10 a menos 3 dava o pH 3. E a gente tinha conversado que, na verdade, era aquele acordo, né? Então eu falo 3, você pensa 10 elevado a menos 3. E se a questão trouxer ao contrário, 10 elevado a menos 3, você fala 3. Beleza. Só cuidado, tem um bizu aí no meio do caminho. Às vezes, algumas questões fazem uma maldade. Qual é a maldade? Em vez de te dar a concentração do H+, e pedir o pH, ele te dá a concentração do OH e pede o pH. Cuidado, se uma questão fornecer a você o valor de OH, não dá para calcular diretamente o valor do pH. Se eu te dei a hidroxila, você vai calcular o pOH. E aí, sabendo que pH mais pOH dá 14, você acha o valor do pH. Então, cuidado, tem algumas questões muito simples, mas que fazem essa maldade no meio do caminho. Beleza? Então, olha o que está aqui. Oficializado para você o bizu. H+ é 10 elevado a menos o pH. Na verdade, isso é o nosso acordo. E aqui, a hidroxila é o pOH 10 elevado a menos pOH. Com aquilo ali, com aquele OBS1, você já resolve, sei lá, uns 90% das questões. Fica faltando o outro 10%. Então, vamos para o detalhe agora. Caso você tenha uma questão um pouquinho mais elaborada, existe agora a possibilidade do exemplo 2. Então, olha o que aconteceu. Vou vir aqui para o cantinho e acabar sumindo da imagem. Aqui, ó. Aqui tem um 1 na frente. Só que aqui embaixo tem o 2. O que isso quer dizer? Que se aparecer para você não só a base 10, mas tiver um número na frente, pode complicar um pouquinho mais. Então, o que eu vou fazer com você agora? Vamos fazer todo o rigor possível aqui para depois a gente macetear a brincadeira. Beleza? Então, vamos lá. Eu sei que pH é menos log da concentração de H+, e eu já botei aqui, pH igual a menos log de 2, 10 a menos 3. Lembra lá das aulas de matemática, quando o professor falou para você, log de um produto, tá ligado? Era o quê? Era a soma dos logs. Então, vem para cá. Se eu falar para você assim, log de A vezes B é log de A mais log de B. Tudo bem? Vou até abaixar aqui, vamos lá. Ó, tô aqui, hein? pH, cuidado, tem um menos na frente. Menos, abre parênteses, log de 2 mais log de 10 a menos 3. Já é? Foi? Um mais o outro, com um menos na frente. Se liga, agora eu vou fazer com você duas paradas. Eu vou tirar o parênteses e vou fazer o peteleco. Então vamos lá, se liga só. Vem pra cá de novo. Quando eu tirar o parênteses, o menos vem para esse e o menos vem para esse. Então vai ficar pH é igual a menos log de 2 menos peteleco. Traz o menos 3. Log de 10. Tudo bem? Então fiz ali uma operaçãozinha, dei uma ajeitada. Agora vamos lá. Log de 10, tu lembra qual era? Log de 10 o valor era 1, né? Que era igual à base. Então olha o que vai acontecer. pH é igual a menos log de 2, menos com menos dá mais 3, vezes log de 10, que é 1. Então 3. Então vamos lá. pH é igual, acho que aqui ainda dá para ver. Dá até a sombra feia ali, mas está tranquilo. Bom, log de 2, a questão tem que dar, mas tu sabe. 0,3 mais 3. Então, vamos botar aqui do lado. pH vai ser 3 menos 0,3, 2,7. Beleza. Esse é o valor do pH. Beleza. Agora vale a pena, então, você questionar uma seguinte parada. Muito cuidado, porque tem gente que dá uma vacilada nessa hora. Por quê? Olha o pensamento do vacilão. Aqui é 10 a menos 3, então pH é 3.
Como aqui é 2, 10 a menos 3, é o dobro da concentração. Ah, então o pH é o dobro. Não faz sentido. Não faz sentido, não é assim. Quando você mexe na concentração, você não mexe na mesma ideia, do mesmo modo, na hora que você vai fazer o log. Na escala logarítmica, você não segue a mesma lógica do número. Se aqui era 10 a menos 3 e aqui é o dobro, o pH aqui é 3, não faz sentido algum ser o dobro. O que a gente percebeu? A gente percebeu que esse 3 daqui, ó, acompanha. Esse 3 tá aqui. E se o número da frente não existisse, a gente parava no 3. Mas como tem um 2 aqui, olha o que eu fiz. Eu subtraí o log de 2. Cara, então é muito simples a ideia. Se só tiver a base 10, o pH é o expoente. E se tiver um número na frente, a gente vai subtrair o log do número que está na frente. Se você fizer isso, é gabarito. Olha a oficialização disso. Concentração de H+. O número da frente A vezes 10 elevado a menos B. Como é que vai ficar o pH? B menos o log do número que está na frente, menos o log de A. Aqui é a mesma coisa para hidroxila, só que eu vou estar fazendo pH, vou estar fazendo POH. Então vai ser o expoente, que é B, menos o log do número que está na frente. E isso você pode fazer em qualquer prova, seja a prova específica, seja a prova não específica. A objetiva, então, nem se fala, né? Porque ninguém está vendo aquilo que você faz, só está vendo o cartão resposta. Então, se só tem a base 10, pH está lá em cima no expoente. E se tiver número na frente, a gente subtrai o log. Vamos macetear isso então? Olha esse aqui. O cara deu pH, né? Ele pediu pH. Concentração H mais 3, 10 a menos 5. Então vamos embora, maceteado já. pH vai ser o quê? O valor 5, que é o expoente, menos o log do número que está na frente, que é 3. Beleza? Óbvio que a questão tem que dar o log de 3, mas eu tenho certeza que você sabe o log de 3. Qual é o log de 3? 0,47, 0,48, né? Vamos botar 0,47. 0,47. Então é 5 menos 0,47. pH vai ser então 4,53. Esse é o valor do pH. Tudo bem? Cara, se não tivesse esse 3 da frente, ó, se não tivesse aqui, ó, como é que ia ser? pH é 5, mas como tem número na frente, a gente subtraiu o log do número que está na frente. Show? Então, pessoal, vocês já sabem, maceteado, fazer pH de qualquer número que apareça para você. Se for só a base 10, expoente. Se tiver número na frente, expoente, menos o log do número que está na frente. Já é? Agora, para encaminhar a aula para o fim, eu preciso te dar o último item, que é transformar o pH numa escala de pH. Ou seja, saber quem tem maior pH, quem tem menor pH, o que isso representa. Existem dois modos de criar uma escala. Ou você cria o menor valor e o maior valor e fraciona, ou você cria o valor do meio. Quanto mais para baixo, quanto mais para cima. Bom, é assim que é feita a escala de pH. O valor do meio. O valor do meio aqui é o valor 7, que é o neutro. Tá ligado? Lá no iníciozinho da aula, água pura, concentração de H+, 10 a menos 7. pH, 7. Concentração de OH-, 10 a menos 7. pOH, 7. O valor 7 é o valor do neutro. Então tá aqui. Quanto mais você descer, mais ácido o ambiente fica. E o que significa um ambiente ser ácido? Ter H+, maior que OH-. Então, quanto mais ácido, mais baixo o valor de pH. E quando você estiver mais alto, mais básico, mais alcalino você vai ser. Ali a hidroxila que estará bombando. Então, tem gente que fala assim, Parreira, não faz nenhum sentido na minha cabeça. Quando o H+ aumenta, o pH diminui. Claro que faz, cara. pH é menos log do H+. Como tem um menos na frente, funciona de modo inversamente proporcional. Ou seja, na hora que o H+ vai aumentando, o pH que tem um sinal negativo vai diminuindo. Então, quanto mais baixo o valor de pH, mais ácida é a substância. E quanto mais alto, menos ácido. Ou seja, mais básico,
mais alcalino. Beleza? Show! Mas eu queria que você deixasse também a escala de pH maceteada, aquela escala assim, sagaz. Então eu vou te dar um bizu agora para você interpretar a escala de pH de um modo mais rápido. Se liga. Olha o exemplo. Concentração em H+, 10 a menos 2. Concentração em H+, 10 a menos 3. Concentração em H+, 10 a menos 4. Rápido fazer o pH. Se aqui é 10 a menos 2, pH igual, pH igual a 2. 10 a menos 3, pH igual a 3. E 10 a menos 4, pH igual a 4. Beleza? Macete. E aí, vamos embora. O que acontece daqui para cá? Fica maior ou fica menor? 10 a menos 2 é 0,01. Duas casas decimais. 10 a menos 3 é 0,001. Três casas decimais. Então esse número é menor. Ele é menor 10 vezes, porque ele é menor uma casa decimal ou mais. Então eu vou propor que aqui é 10 vezes menor. E quando eu faço isso, também é 10 vezes menor. Já é? Mas quando eu faço isso daqui para cá, o que aconteceu? 10 vezes menor, ficou 100 vezes menor. Tudo bem? Agora vamos interpretar isso relacionado ao pH. O que acontece aqui? Daqui para cá. Ele fica uma unidade maior. Então isso aqui fica uma unidade maior. E quando eu saio aqui para baixo, também fica uma unidade maior. Logo, é fácil identificar que daqui para cá, cabe ali? Cabe, deixa eu ver, cabe. Temos duas unidades maior. Beleza? Vamos transformar isso então em alguma coisa fácil de bater o olho e já macetear. Olha a ideia. Quando o pH muda uma unidade, tá aqui ó, mudei uma unidade, o que isso significa? Significa que a concentração fica 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Se o pH vai aumentando uma unidade, a concentração de H+ vai diminuindo, lembra, inversamente proporcional, diminuindo 10 vezes. Se o pH aumentar duas unidades para cima, o que vai acontecer com o H+? Ele vai descer 10 vezes. Ou seja, ele vai descer 100 vezes. Logo, o que eu posso propor a você? Uma variação de pH de uma unidade significa que a gente variou a concentração 10 vezes. Então, vamos escrever isso matematicamente. Uma variação da concentração de H+, pegou? De 10 vezes é igual a uma variação de pH de uma unidade. Deixa eu tirar esse igual para não confundir. Então isso aqui, ó, é um bizu. E sempre lembra que a gente está falando de coisas inversamente proporcionais. Então pega essa ideia. Eu abri a geladeira e tinha lá uma garrafa d'água. E eu pensei, poxa, acabei de acordar, não vou tomar água não, vou tomar um café. E aí eu sei que se eu não optar em água, optar em café, eu vou estar optando por uma bebida com pH que é 4, ao invés da água que eu estou supondo ali o valor 7. Beleza? Então nesse momento, vê só, se de manhã eu acordo e opto por café ao invés de água, eu estou optando por uma bebida de pH 4, em vez de uma bebida de pH 7. 4 é mais baixo. Quanto mais baixo, mais ácido. E aí a pergunta é, esse cara é quantas vezes mais ácido? Bom, se o pH mudou 3 unidades, tá aqui, significa que o café é 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. Significa que esse cara é 1000 vezes mais ácido do que água. Então, cada unidade de pH significa 10 vezes. 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. Ou seja, 1000 vezes. Então, eu vou propor que café é 1000 vezes mais
ácido. E aí a pergunta é, por que ele é 1000 vezes mais ácido? Porque ele é um valor de pH mais baixo. E quando o pH é baixo, é mais ácido. E se ele é 3 unidades, é 10, 1000 vezes mais ácido. Logo, você pode trazer isso também para os seus estudos de biologia. Por exemplo, eu sei que o pH bucal é 7. Bom, beleza. Quando eu engulo ali o alimento, ele vai para o estômago. E no estômago, qual é o pH? O pH é 2. Quer dizer que da boca, que é 7, para o estômago, que é 2, variou 5 unidades. 5 unidades para baixo, né? Então, meu estômago é 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes. Quer dizer que ele é 100, 1000 vezes mais ácido do que a boca. Quando o alimento segue e vai para o intestino tem um pH levemente alcalino ali, ele está chegando perto do 8. Vamos supor 8. Então, sai do estômago e chega no intestino mais baixo, o que isso significa? Que eu saí de 2 para 8. Cara, variaram 6 unidades de pH para cima. Então, o intestino é menos ácido, ou seja, mais básico. Quantas vezes? 6 vezes? Nada disso. 10, 10, 10, 10, 10, 10. 1 milhão de vezes mais básico, ou seja, menos ácido do que o estômago. Ou seja, na hora que você entende isso aqui, você entende que essa escala, na verdade, muda de unidade para unidade, mas isso significa mudar 10 vezes mais ou 10 vezes menos. Beleza? Cara, vê só. Nesse momento, você já está apto ou já está apta a fazer as questões. Mas cuidado. Muitas vezes, as questões que envolvem pH e pOH ou trabalham só com os macetes, ou com esse bizu daqui, ou com uma coisa muito ruim, que é trazer alguns conceitos anteriores para chegar até um ponto onde eu descubra a concentração de H+. E aí eu faço a aula de hoje, que é o pH. Ou seja, pode ser que você encontre alguma questão por aí que fale sobre soluções. E aí no final você acha a concentração de H+. E aí você acha o pH. Em geral, a aula de hoje acaba contribuindo nessas questões com uma linha. Ou você cai nessa situação, ou você cai nessa situação. Mas disso eu te digo, cara, a aula de hoje é uma aula muito importante. Você sai daqui com alguns conceitos relacionados muito bem à escala de pH, a como se calcula o pH e a ideia de que H+ e OH- estão sempre juntos se você está falando de água. E a relação matemática entre eles se chama KW. KW é igual a H+ vezes OH-. Beleza? Cara, eu queria agradecer muito por você ter assistido esse vídeo. Você chegou até o final, e até o final significa que você ficou praticamente 40 minutos me ouvindo. Então, muito obrigado pela sua audiência. Clica aí, ó, dá até aquele curtida aí, manda para um amigo, manda para uma amiga que de repente você acha que vai contribuir essa aula. E muito obrigado, um grande beijo e até a próxima. Bota isso aí no caderno, vai ficar maneiro. Grande beijo, tchau, tchau.